filósofos videntes. Pois bem, vamos começar a aula de hoje, mas antes, vamos recapitular a última aula, que foi quando falei para vocês sobre o filósofo bufão, sim, Sócrates. Sócrates foi um filósofo muito ridente, talvez o mais ridente de todos, só perdendo para Demócrito. Mas existe uma contradição, porque quem escreveu sobre Sócrates foi Platão. Claro que criou, inclusive, uma polêmica se Sócrates existiu ou foi invenção da cabeça de Platão. Eu creio piamente que Sócrates realmente existiu, porque Xenofonte também falou sobre Sócrates, e Sócrates foi ridicularizado em uma comédia de Aristófanes, vocês podem ler, chama-se As Nuvens. Agora o que eu queria dizer que é o seguinte, existe a forma de Sócrates e a forma de Platão, porque Platão, falando sobre Sócrates, também colocava suas ideias. Então alguns falam em algum momento a filosofia de Platão, outros a filosofia de Sócrates. Por exemplo, Sócrates foi um grande ridente. Ele usava o seu riso na sua dialética. E o que era dialética? A dialética é uma teoria filosófica. Existem várias formas de dizer a dialética. Vamos dizer aqui a dialética socrática. A dialética socrática era uma forma de diálogo, onde ele falava, mas ele também ouvia o outro falar, criando assim contradições. E a partir dessas contradições, elevava-se o conhecimento tanto de um como de outro. E Sócrates tinha também uma técnica dentro de sua dialética, chamada maiêutica. Sim, a maiêutica era como se fosse um parto. Ele chamava isso sim de o parto do conhecimento. O conhecimento era dado à luz. Porque na dialética, na pergunta e na resposta, Sócrates criava tantas perguntas que fazia aquele paciente ou aquele discípulo ou aquele aluno despertar conhecimentos que quedavam latentes em sua própria alma. Que engraçado isso, não é? Muitos palhaços podem achar que não é, mas eu acho e os filósofos acham também. Sócrates ele sabia utilizar em seu riso vários formatos. A ironia, como eu já falei na última aula, e que foi estudada no século XIX pelo filósofo Kierkegaard, que falou sobre a ironia de Sócrates, o qual falaremos numa aula somente sobre Kierkegaard. Mas Sócrates sabia utilizar outras figuras como a antítese, a hipérbole, a paródia e também o trocadilho e o eufemismo. Essas são figuras de linguagem próprias da retórica. A retórica é a arte da persuasão através da palavra. Sócrates acreditava que a retórica era realmente uma arte, mas uma arte que servia para enganar e para iludir, principalmente porque os sofistas só sabiam enganar e iludir. Porque a retórica, principalmente a retórica sofista, era uma forma que o filósofo só falava e floreava com figuras de linguagem, deixava aquilo tudo tão bonito, floridinho, que todos se apaixonavam com aquilo e ninguém debatia, ninguém criava dialética, de forma que todos acreditavam, mas muitas vezes eram enganados. Por isso Sócrates lutou contra a retórica. Mas ele sabia utilizar as figuras de linguagem. Ele utilizava a dialética em oposição à retórica. Agora, por outro lado, tem a questão do Platão. Para Platão, o riso era mal visto. Para Platão, o riso estava em oposição ao que dizia o oráculo de Delfos, que é conhece-te a ti mesmo. Segundo Platão, tinha dois tipos de riso: o risível e o ridente. Vamos começar pelo risível. Risível é quando uma pessoa é risível. E a pessoa se tornava risível quando ela estava em desacordo com 3 pontos ligados a ela mesma. Com relação à sua riqueza material, quando a pessoa tinha a ilusão de ser mais rica do que é. Sobre o seu próprio corpo, quando a pessoa tinha uma ilusão de beleza e de agilidade. E também sobre a própria alma, uma ilusão de sabedoria e virtudes. E quando uma pessoa dizia ser isso, mas não era,
ela se tornava objeto de riso, exatamente por não conhecer a si mesma. Que engraçado isso, não é? É próprio dos palhaços, a gente usa isso na palhaçaria, mas não percebe que isso é filosófico. Aí a outra forma é o ridente. Para Platão, aquele que ri por um vício, é o vício da inveja. Essa inveja, porque quando uma pessoa dizia que tinha uma coisa, mas não tinha, por exemplo, a fortuna ou a agilidade, aquele que ria da inveja de não possuir aquilo que o outro estava acreditando que tinha. Eu não sei se vocês entenderam, vou tentar explicar novamente. O riso é a inveja daquilo que aquela pessoa que está sendo risível está dizendo que tem, mas não tem. E aquele que ri por inveja de não ter aquilo que o outro diz que tem. Que engraçado! Ai, ai, ai. Pois bem, por hoje ficamos por aqui. A filosofia às vezes ela é complicada, mas temos que descomplicar através do bom humor. Assim acredito eu. Encontro então vocês na próxima semana com uma aula exclusiva sobre o filósofo Aristóteles. Ele sim, discípulo de Platão, que ele foi retrabalhar a retórica e também tinha uma outra visão do riso. Que interessante, não é? Então, eu deixo para todos um grande abraço fraterno do Palhaço Platinho. Beijo para todos vocês. Até a próxima semana com o meu próximo vídeo.